Glória ao Filho de Deus, Salvador do mundo, Senhor da história, aleluia, graças a Deus. Pode ficar à vontade, irmão, irmã, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero ler com vocês a palavra, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim diz a Santa Escritura: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém, amém. Glória ao nome do Senhor. Um tempo atrás, correu nas redes sociais um vídeo que trazia uma mensagem no final. Talvez alguns de vocês viram esse vídeo. O vídeo mostrava crianças repetindo ações violentas dos adultos. Um adulto sendo grosseiro ou violento com outra pessoa e a criança imitando o gesto. Quantos já viram esse vídeo? Várias pessoas. E no final trazia a frase: criança vê, criança faz. E esse vídeo deixa entrever que muitas de nossas ações e reações, elas sofrem profunda influência do nosso temperamento, da nossa natureza particular. Tanto os nossos defeitos quanto as nossas qualidades podem influenciar o mundo à nossa volta. Aquilo que a gente faz de bom influencia, e talvez tanto quanto o que fazemos de ruim. Então nós estamos iniciando hoje essa série que é intitulada Temperamentos Transformados, porque falar sobre temperamentos é relevante e necessário. Quando a gente simplesmente observa a realidade, a gente percebe que as pessoas têm temperamentos diferentes. E o temperamento das pessoas muitas vezes influencia ou determina o modo como elas se comportam. Você deve, por exemplo, conhecer pessoas que são bastante comunicativas, simpáticas, compreensivas e sempre entusiasmadas. Outras pessoas são marcadas por posturas mais enérgicas, decididas, independentes e até muito práticas. Há também pessoas que são marcadamente tranquilas, diplomáticas, conservadoras, enquanto que outros são pessoas mais introspectivas, entretanto muito habilidosas, minuciosas, perfeccionistas e até sensíveis também. Naturalmente você vai se lembrar agora de um amigo impulsivo, barulhento. Você deve conhecer pessoas assim, que são impulsivas e barulhentas, são agitadas. Talvez você se lembre de alguém assim que é exagerado, autossuficiente, ele vai e faz tudo sozinho. Talvez você deve conhecer alguém na sua casa, ou você mesmo seja uma pessoa que já não é impulsivo, barulhento, mas você é indeciso, é desconfiado, pensa muito antes de fazer alguma coisa, às vezes até temeroso. Tem pessoas que são egoístas, que são mal-humoradas, críticas, muito ácidas, antissociais. Todas essas coisas são traços do temperamento de cada pessoa. E em geral, não tem a ver necessariamente com o caráter, mas com a individualidade de cada um. Quando falamos do temperamento, não estamos estabelecendo uma relação com o caráter dela, mas com a sua própria natureza, o seu próprio jeito de ser. Será que a gente precisa aceitar a tal da síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, vou morrer assim? Será que a gente precisa viver dessa forma? Ah, você casou comigo e sabia que eu era desse jeito, eu já era assim quando a gente se casou.
Será que a gente precisa dizer esse tipo de coisa? Eu não consigo mudar, eu sou assim mesmo, eu vou e falo logo, é o meu jeitão de ser, e vocês vão ter que me engolir. Será que tem que ser assim? Será que aquelas características do nosso temperamento que não são boas, os defeitos, a gente precisa preservar isso e simplesmente admitir porque é o jeitão da madeira? O que nós queremos propor ao longo desses próximos encontros é que não precisa ser assim. É que uma vez que nós entramos no reino espiritual, o reino governado por um Pai santo, justo e bom, nós podemos ser transformados em nossa natureza, ao ponto de que as nossas qualidades sejam ressaltadas e os nossos defeitos sejam minimizados. Nós acreditamos num Deus poderoso para transformar o pecador. Nós acreditamos que a experiência evangélica, o encontro com Cristo, muda os nossos impulsos negativos e abençoa as coisas positivas que há em nós. Irmãos, Deus pode mudar você. Deus pode tratar a sua personalidade. Deus pode potencializar suas qualidades. Deus pode tratar os seus defeitos. E nós cremos que Deus pode nos tornar pessoas melhores. E a real mudança que Deus opera em nós, como afirma o escritor Larry Crabb, acontece principalmente de dentro para fora. Talvez esse seja um grande problema da religiosidade brasileira, especialmente evangélica, é que em muitos casos a experiência de transformação pelo evangelho começa exteriormente, ou para muitos parece que é ali que acontece de fato, na mudança do figurino, na mudança do corte de cabelo, na mudança da aparência física. Parece que a transformação é exterior. Mas em toda a Escritura, o Evangelho aponta uma direção primeira em que Deus muda a gente. E não começa por fora, mas começa por dentro. Começa de dentro para fora. Deus pode mudar o nosso coração e Deus pode mudar as falhas da nossa personalidade. A experiência do Evangelho é justamente isso. E ela não termina na conversão. Ela continua durante o processo da nossa vida, chamado biblicamente de santificação. Durante o processo de santificação, Deus muda o nosso interior, o nosso comportamento, a nossa maneira de agir e reagir. E muitas vezes isso está relacionado ao nosso temperamento. Eu gostaria de primeiro apresentar para você, então, falar a teoria dos 4 temperamentos. Hipócrates, que viveu entre 460 e 370 a.C., ele é frequentemente chamado de o pai da medicina. E foi o Hipócrates o primeiro a reconhecer as diferenças entre temperamentos das pessoas. E ele apresentou uma teoria que as explica, essa diferença de comportamento entre pessoas. Por exemplo, uma pessoa pode ser, numa família você pode ter 5, 6 filhos, e eles tendo criados no mesmo lar, comendo a mesma comida, bebendo a mesma bebida, tendo os mesmos pais e mães, mas cada um deles pode ter um comportamento, uma natureza diferente. Então o Hipócrates, ele propôs uma explicação para isso, que até então as grandes anomalias de comportamento percebidas nas pessoas eram atribuídas à intervenção dos deuses. Então, se uma pessoa tinha determinado temperamento ou comportamento, normalmente se atribuía a uma obra dos deuses na vida da pessoa. E como resultado das suas observações, Hipócrates distinguiu os 4 temperamentos que hoje nós conhecemos como sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Então ele tentou enquadrar a personalidade humana nesses 4 temperamentos, entendendo que todas as pessoas apresentam
um temperamento predominante e o outro talvez de uma escala menor, podendo apresentar um outro temperamento. Então, desde então, poucos estudos foram realizados sobre a personalidade humana. E somente no final do século XVII, que o filósofo Immanuel Kant retornou então com o conceito dos 4 temperamentos e divulgou esses conceitos, esse pensamento na Europa. E aí então, no início do século XX, Alexander White e o Sr. O. Halsey, escritores cristãos, escreveram a respeito dos 4 temperamentos. Então, somente no século XX, que essa teoria a respeito dos 4 temperamentos foi refletida à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho. Então, a partir do livro O Temperamento e a Fé Cristã, do Dr. Halsey, foi que Tim LaHaye escreveu o livro Temperamento Controlado pelo Espírito. E do desenvolvimento do conceito, mais recentemente o livro que leva o nome da nossa série, Temperamentos Transformados, que é um livro que foi publicado pela editora Mundo Cristão aqui no Brasil. Então é a partir das premissas do Dr. Tim LaHaye que nós vamos refletir sobre os temperamentos transformados, como Deus pode transformar as falhas do nosso temperamento pelo poder do Espírito Santo. A partir das observações de LaHaye, ancorado nas Escrituras, nós vamos navegar pelo vasto universo da interioridade humana, sob o controle e o governo do Espírito Santo, na esperança de sermos aperfeiçoados em Cristo para a glória de Deus Pai. A teoria dos 4 temperamentos é provavelmente a mais antiga de tantas outras existentes, não é a única, existem outras. Nós vamos nos ancorar nela porque acreditamos que ela tem um bom grau de razoabilidade de sentido. Muitos cristãos consideram essa teoria a melhor. Ela não é perfeita, certamente, assim como nenhum conceito humano, mas com certeza ela vai nos ajudar a examinar-nos a nós mesmos e conhecer, a gente se conhecer e procurarmos ser pessoas melhores de acordo com a vontade de Deus. Então, a partir de amanhã, nós teremos nos próximos 4 cultos, a cada culto nós vamos ver a apresentação bíblica de um dos 4 temperamentos. Vamos começar amanhã à noite, aqui na igreja. A diaconisa Lília vai falar a respeito do temperamento colérico. Temperando o colérico. Ela vai apresentar as características desse temperamento. O que marca uma pessoa de temperamento colérico? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? No livro que eu mencionei, Temperamentos Transformados, o escritor faz uma relação com personagens da Bíblia, tentando identificar personagens da Bíblia com cada temperamento. Por exemplo, então, ele diz que ele identifica Paulo como sendo um colérico, o apóstolo Paulo. Ele identifica Moisés como sendo de temperamento melancólico, Abraão como sendo um fleumático e Pedro um sanguíneo. Eu acredito que teologicamente a gente determinar que Paulo era de fato um colérico, assim como Pedro um sanguíneo e assim por diante, eu acho que talvez pode ser um pouco temeroso a gente falar isso. Mas é razoável aquilo que o autor encontra, os comportamentos desses irmãos associados com cada um desses temperamentos. E cada mensagem vai partir daí. Amanhã a diaconisa Lília vai falar a respeito do temperamento colérico, vai refletir a respeito dessa figura do apóstolo Paulo e sobretudo como essas pessoas experimentaram uma transformação de Deus pelo Espírito Santo. E talvez você durante essa série de mensagens vai se identificar, vai perceber, puxa vida, eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio aí, mas agora eu descobri, eu sou um tal do colérico purinho, sou eu. Talvez você vai ouvir uma outra mensagem e vai pensar, olha, não tenho muito do colérico não, mas esse tal do fleumático descreveu perfeitamente, sou eu aí, a minha cara. E assim como qualidades, porque estamos sujeitos às influências da nossa natureza pecaminosa, também podemos apresentar defeitos particulares, muito típicos de cada temperamento. E é com esses que o Espírito Santo quer tratar. Amém. Então eu quero encorajar você a fazer dessa série como uma campanha. Lembra que a gente falava campanha antigamente, né? Campanha de oração. Então não podia faltar no culto para não perder a bênção. Não é bem assim também não. Se faltar não vai perder a bênção. Mas eu quero encorajar você a vir em todos esses cultos, tentar se conhecer,
tentar se identificar. E sobretudo orar a Deus: Deus, me faz um homem mais parecido com Jesus. Trabalha no meu coração, trabalha na minha personalidade, trabalha nesse defeito que eu sei que eu tenho esse defeito aí que foi falado aí, mas eu quero que o Senhor mude a minha vida. Não deixe esse defeito atrapalhar o meu casamento, não deixe esse defeito me atrapalhar lá no meu trabalho. De repente agora a gente vai começar a entender por que ninguém fica perto de mim no meu trabalho. As pessoas não me suportam, não consigo me lidar bem com as pessoas. Eu penso que o problema é lá e de repente o problema é aqui. E Deus pode nos ajudar nisso. Deus pode nos ajudar nisso. Eu queria apresentar para vocês alguns pressupostos básicos para essa série. Quais são os pilares que norteiam cada uma dessas mensagens? Primeiro é a palavra de Deus, a base fundamental sobre a qual extraímos os princípios para tratar os dramas da nossa natureza humana. É a palavra de Deus. Então nós vamos refletir à luz da Escritura, da voz de Deus por meio de sua palavra. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. O que é isso? É a palavra que atinge a nossa interioridade, é a palavra que lança luz sobre o nosso temperamento, é a palavra que trabalha no nosso comportamento, é a palavra que não me deixa viver na síndrome de Gabriela, é a palavra que entra dentro de nós e diz: agora você é uma nova criatura. O que te controla não é a natureza humana, o que te controla é o meu espírito, aleluia. É a palavra de Deus que é poderosa para fazer obra na nossa vida. É a partir da palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. O segundo pressuposto: nós reconhecemos que as pessoas têm temperamentos diferentes, marcados por qualidades e defeitos. As pessoas são diferentes. Esse é um pressuposto básico. Então ninguém pode ser: eu sou colérico, eu também sou sanguíneo, eu também sou melancólico, eu sou os 4, tudo. Eu sou 100% os 4. Eu acho que não tem. Diaconisa, dá? Eu acho que não, né? Não faz muito sentido. Você naturalmente vai ter alguma outra característica que vai se sobressair. Dificilmente também uma pessoa é 100% uma coisa só. Ele vai apresentar, por exemplo, traços fortes de colérico e depois um pouco menos de sanguíneo, por exemplo, ou de melancólico, mas sempre 1 ou 2 temperamentos eles vão se sobressair. Então as pessoas são diferentes, e isso não as torna melhores nem piores. Não existe o temperamento melhor ou pior. Eu quero ser isso aqui porque isso aqui é o mais legal, é o mais bonzinho. Não existe o melhor ou pior. Todos têm qualidades, têm defeitos e que precisam estar sob o controle de Deus. A gente vê essas diferenças na Bíblia a respeito dos dons espirituais. Diferentes dons a cada um, porque as pessoas são diferentes. O terceiro pressuposto é que o pecado afetou a nossa natureza. Por que é que a gente precisa de transformação? Porque nós ainda estamos numa natureza pecaminosa, ainda somos pecadores. O pecado não nos condena mais, ele não nos afasta mais de Deus. Deus nos aproxima de nós pelo sacrifício de Cristo, mas ainda somos pecadores, ainda não fomos transformados, ainda não fomos glorificados. E então, mesmo sendo um cristão, mesmo sendo salvo, eu preciso lutar com os males da minha natureza pecaminosa. Paulo disse aos Gálatas que carne e espírito são opostos, eles lutam entre si. E a gente sempre está encontrando uma luta interior. A gente sempre está tentando mudar alguma coisa que não devia estar lá. A gente percebe que não devia estar lá. Quantas vezes você prometeu para ela que não ia mais fazer isso, que não ia mais falar assim, não ia mais agir assim, e fez? Quantas vezes você jurou para si mesmo, irmã, que não ia mais se comportar dessa forma, mas a hora que viu, já foi, eu já falei, eu já fiz. Porque a gente ainda enfrenta essa luta, mas a gente não precisa lutar sozinho, porque o Espírito nos foi dado
O Espírito Santo nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito não veio para ser um visitante, não veio para ocupar a casa de vez em quando, ele veio para morar, para habitar em nós, para nos colocar no controle, sob equilíbrio de Deus. Então o pecado afeta essa nossa natureza e o nosso temperamento sofre os efeitos do pecado. E somente pela fé em Cristo que nós somos livres. Como Paulo disse aos Coríntios: está em Cristo, nova criatura é. Pela fé em Cristo nós somos livres do domínio do pecado. Paulo diz, Romanos 6,14, não está sob o domínio da lei, está sob o domínio debaixo da graça, sob o controle de Jesus. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Nós não somos dominados, os cristãos não são dominados pela sua própria natureza, mas agora pela graça de Jesus. Então a gente pensa cada uma dessas mensagens, a gente vai sentar, refletir, pensar a respeito sobre essa perspectiva. A palavra de Deus é poderosa sobre mim, cada um aqui é diferente, não tem ninguém que é melhor nem pior. Todos nós fomos afetados pelo pecado, nossa natureza humana foi afetada pelo pecado, mas o Espírito atua diretamente em cada um de nós, nos conduzindo à santificação e inibindo os efeitos da nossa natureza pecaminosa. O que a gente deve fazer então? Primeiro, submeta-se ao senhorio de Cristo e à operação do Espírito Santo em seu coração. Peça ajuda a Ele para se conhecer mais, para se relacionar melhor consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos submeter ao controle do Espírito. Vamos buscar o enchimento do Espírito. A Bíblia diz em Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Vamos buscar sermos controlados pelo Espírito de Deus. Então quando eu digo assim para você, fazendo como se fosse uma campanha, com propósito, sabe? Com propósito, com alvo, Deus, eu vou fazer essa caminhada, eu quero me conhecer, eu quero conhecer melhor a Tua Palavra, e eu quero que o Teu Espírito atue em mim. A cada encontro pede isso mesmo para Deus: Espírito Santo, põe controle na minha língua. Espírito Santo, controla os meus olhos. Espírito Santo, controla o meu coração. Esse ímpeto que mexe comigo e que me faz agir de uma maneira ruim muitas vezes, Espírito Santo, me coloca no meu lugar. Você vai falar com o Espírito, vai pedir ajuda dele. Ele veio para isso, ele está aqui entre nós para isso. O que nós devemos fazer? Não se põe a analisar o temperamento de outra pessoa, de uma pessoa, a não ser que isso contribua melhor para o seu relacionamento com ela. Porque a tendência aqui, quando a gente começar a ouvir mensagem, é pensar: puxa vida, começar a dar uma olhada para o lado assim, ó, cutucar o outro, ó, é você, esse aí é você, com certeza. Olhar para trás assim e falar: não é para isso. Não é para a gente ficar dando cutucão, jogando na cara do outro, apontando para o outro. Vai ser um impulso. O desejo é grande. Você começa a ver, essa aqui é uma característica desse tempo. Você pensa assim: já conheço alguém assim. Mas a questão não é olhar para o outro, a questão é olhar para nós. Esse é o passo, é olhar para dentro de si mesmo. É claro que você pode fazer uma leitura do outro, mas no sentido de contribuir para o seu melhor relacionamento com ela. Não é para tirar onda, não é para apontar o dedo, não é para jogar algo na cara do outro. Não diga qual temperamento a pessoa possui. Você é isso aqui, hein? Não compete a nós, a não ser que seja perguntado, a não ser que a pessoa peça ajuda. Olha, será que eu sou isso aqui? Olha, parece que sim. O que a gente deve fazer? Olhar para nós mesmos antes de qualquer coisa. Não aproveitar as descobertas que a gente vai fazer para humilhar a gente, para humilhar alguém da família, para humilhar colegas de trabalho, para humilhar irmãos na fé. Dr. Henry Brandt escreveu assim: não há nudez que se compare à nudez psicológica. Manipular pessoas, humilhar pessoas, tentar usar informações assim para poder,
é humilhante, é ruim. Então a gente não deve utilizar as informações que a gente recebeu ao longo dessa série para tentar encontrar vantagem sobre outro ou coisas parecidas. Nenhum cristão cheio do Espírito invadiria o íntimo de outra pessoa, expondo ao ridículo psicológico. Nenhum cristão cheio do Espírito invade o íntimo de outra pessoa, expondo ao ridículo psicológico. Não existe então temperamento melhor ou indesejável. Nenhum é melhor que o outro. O simples temperamento não é a garantia de que determinadas coisas você vai fazer ou não. Não é garantia de nada disso, de determinadas atitudes. Portanto, irmãos, quando você sentar aí para ouvir a sua primeira mensagem amanhã, começa a tentar se perceber. Peça ao Espírito Santo, fala comigo. Olha, eu acho que eu sou bem esse tipo de temperamento mesmo. E eu me comporto assim, eu ajo assim. E aí começa a falar com o Espírito Santo. Trabalha em mim, Espírito Santo. Me dá a tua presença, me dá a tua luz, me dá a tua calma, me dá a tua paz. Me torna uma pessoa melhor para a glória de Deus. Eu quero convidar você para orar. Vamos colocar em pé por um instante em nome de Jesus. Entregue seus cuidados de Deus. Peça que Ele te conduza uma vida saudável, cheia de frutos. E que o Espírito Santo te guie pelo caminho da eternidade. Eu quero convidar você a gente orar agora, no nome de Jesus. E pedir assim: Deus, me ajude a me conhecer. Como diz o Salmo 139, vê se tem em mim alguma coisa errada. Vê se tem algum caminho mau em mim. E me guia pelo caminho eterno. Me guia pelo caminho bom. Acredite, irmão, que se você tem falhas e defeitos que precisam ser corrigidas, elas não são natas ou irrevogáveis. O Espírito Santo atua na nossa natureza, no nosso coração. E a gente agora passa ao controle de Deus, para que a gente viva segundo a vontade e a graça dEle. Quantas pessoas estão aqui foram profundamente transformadas por Deus em alguma característica do seu temperamento? Quantas vezes eu ouvi as pessoas testemunhando: olha, eu era assim, assim, assado, mas Deus me mudou demais, pastor. Eu não era assim não, eu era totalmente diferente disso. Então não é que muda o temperamento, mas que agora ele é sob o controle do Espírito Santo, sob o controle de Deus. Quero convidar vocês para orar em nome de Jesus, para levantar um clamor a Deus. E nesse clamor nós vamos pedir: Jesus, eu estou aqui sob o controle do Espírito Santo. Trabalha em mim, trabalha na minha natureza, no meu comportamento. Comece a orar comigo, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, levante a sua mão. Não me deixe orar só, ore comigo em nome de Jesus. Meu Deus, aqui está a tua igreja, que foi lavada e remida no sangue puro de Jesus Cristo. A igreja que foi selada com o Espírito Santo da promessa. A igreja que tem a companhia do Espírito. A igreja que ainda vive num mundo pecaminoso. A igreja que ainda vive numa terra que não foi transformada. A comunidade de fé que ainda vive esperando a glorificação. A igreja está aqui, nós estamos aqui, porque desejamos diariamente sermos novas criaturas, assim como o Senhor nos fez na cruz de Cristo. Nós não queremos cativar defeitos de comportamento do nosso temperamento. Nós não queremos viver cultivando falhas de comportamento. Queremos ser dia a dia moldados pelo Espírito Santo, como o vaso que quebrou na mão do oleiro, na visão do profeta, e ele foi novamente remodelado. Remodela cada um de nós. Trata do nosso coração, trata da nossa natureza, corrija os nossos impulsos maus e guia-nos pelo caminho eterno. Espírito de Deus, escancara a nossa alma, veja se há algum caminho mau e começa a colocar a gente na rota do Espírito, na rota do Senhor, e para a glória de Deus. Começa a entrar na nossa alma, no nosso coração, atua na nossa consciência, nos dê clareza, nos dê humildade, nos dê discernimento, nos enche da tua virtude, Senhor, nos enche de poder, de sabedoria e de graça, para
para vivermos uma vida abundante, pois foi para isso que o Senhor nos chamou, para uma vida abundante. Eu espero, meu Deus, que ao longo desses próximos encontros, que o Espírito trabalhe na nossa consciência, que o Espírito abençoe famílias, que Ele comece a tratar relacionamentos de casais, que Ele comece a tratar relacionamentos entre marido e mulher, relacionamentos conjugais que estão ruindo, e talvez em boa parte por conta de temperamentos que não foram transformados pelo Espírito do Senhor. Vai lá e cuida disso, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor ajude pessoas que têm problemas profissionais, problemas, Senhor, de relacionamentos diversos, problemas consigo mesmo, que não consegue se perceber bem, não consegue se compreender. Peço ajuda, Senhor, ajuda do céu, e que o Espírito tenha toda a liberdade de operar em nós, de nos corrigir, de confrontar a gente com o pecado, e de nos trazer esperança, de nos trazer força, confiança, para a glória de Deus. No poder do Espírito pedimos, no nome de Jesus, amém.